Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com as nossas aulas de Word, a gente vai conhecer mais algumas técnicas para poder aproveitar melhor o nosso aplicativo, tá? Então, no vídeo anterior, a gente viu como montar uma espécie de tabela usando a tabulação. Só que a gente pode montar a tabela no seu próprio sentido mesmo de tabela, né? De uma maneira mais bonitinha, mais organizada, tá? Uma tabela, pessoal, só para a gente se situar, é uma maneira de organizar os dados, formando linhas, que são essas partes verticais, horizontais, e colunas, que são as partes verticais. Onde uma linha se junta com uma coluna, nós temos uma célula, tá certo? Então, para criar uma tabela no Word, tá? Eu venho aqui em Inserir Tabela. Aqui, pessoal, eu posso ir selecionando o tamanho da minha tabela e já tendo uma pré-visualização. Repara que aqui vai aparecer tabela, alguma coisa, vezes alguma outra coisa. O primeiro valor me mostra quantas colunas eu vou colocar na minha tabela. Repara que conforme eu vou mudando aqui, ele já vai aumentando. Ó, aqui eu estou com uma coluna e 6 linhas, que é o segundo valor. Ó, uma 2 por 6, 2 colunas e 6 linhas. 3 por 6, 4 por 6, 5 por 6 e por aí vai. Tá? Então, basta eu clicar aqui que ele já mostra a minha tabela. Tá bom? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Outra maneira que eu tenho é vir aqui no Tabela e clicar em Inserir Tabela. Aqui em Inserir Tabela, eu tenho umas configurações a mais. Eu posso clicar e aumentar ou diminuir o tamanho, a quantidade de linhas e colunas. Eu posso pegar e também fazer alguns ajustes automáticos com relação às minhas colunas. Se eu deixar marcado largura de coluna fixa, todas as colunas terão a mesma largura, que aqui está em automático, ou eu posso colocar, ó, cada coluna vai ter 1 centímetro de largura, 1,2 e por aí vai. Se eu marcar aqui, ajustar-se automaticamente ao conteúdo, conforme eu for digitando, a minha coluna vai ficando mais larga. E ajustar automaticamente a janela, ele vai aumentar essa tabela para ocupar a minha tela toda, tá bom? Então vamos ver que tamanho de tabela que eu tenho que criar. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Ah, mas é aqui que está juntinho uma coisa só. Calma que a gente já vai ver, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas, certo? E repara que eu tenho números de alunos até 10, com mais uma 11, com mais uma 12 linhas. Então, seria uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 12 linhas, certo? Então, vou lá no Word, 5 colunas, e não deu a quantidade de linhas que eu precisava. Eu posso vir aqui no Inserir Tabela, ou eu vou propositalmente colocar com menos linhas do que eu precisava para a gente aprender a acrescentar linhas, tá bom? Então, cliquei aqui, ele já colocou a minha tabela, tá certo? Bom, depois que a minha tabela foi inserida, né, foi colocada, eu tenho que inserir as informações nela. Então, eu venho aqui e vou colocar o número do aluno. Então, primeira informação, número. Nossa, mas você pulou aquela primeira linha. Sim, foi de propósito e já a gente vai ver por quê, tá? A próxima coluna vai estar escrito nome. Para eu navegar pela tabela, eu posso vir e clicar na próxima célula, tá? Ou utilizar o teclado. Naquelas teclas de setinha do teclado, se eu apertar seta para baixo, eu vou para a linha de baixo. Repara que o cursor está vindo aqui para a linha de baixo. Se eu apertar a seta para cima, ele vem para a linha de cima. Seta para a esquerda, ele vem para a última célula. E se eu continuar apertando seta para a esquerda, ele vai entre as letras aqui da palavra. Se eu estou lá no finalzinho da palavra e aperto setinha para a direita, ele vai para a última célula. Tudo bem? Uma outra maneira de eu ir para a célula do lado na minha tabela, para a minha célula da direita, é apertar a tecla Tab. Tá? Uma vantagem de se usar a tecla Tab é o seguinte: se eu estiver no meio de uma palavra, ó, repara que o meu cursor está aqui, entre a letra M e a letra E. Se eu quiser ir para essa célula aqui ao lado, usando a setinha, eu tenho que ficar apertando setinha, setinha, até chegar no fim da palavra,
e poder ir para a célula ao lado. Agora, com a tecla Tab, repara que agora eu estou entre a letra U e a letra M com o cursor, eu aperto a tecla Tab, automaticamente ele já vem para a célula do lado, tá bom? Então, eu venho lá e vejo que o próximo item é o nome da pessoa, tá certo? E aí eu vou continuar seguindo aqui até o fim desta linha. Então, aqui é nota de português, Tab para ir para a célula do lado, nota de matemática, Tab para ir para a célula do lado e informática. Se eu apertar a setinha para a direita, repara que eu saí da tabela, ó, saí da tabela, eu estava aqui, olha o cursor, e aí eu vim para a linha de baixo. Agora, se eu apertar Tab, eu já venho direto para a linha de baixo, tá certo? Então, se eu estou lá no fim da minha linha, apertei Tab, automaticamente eu já venho para a linha de baixo, tá? Então, aqui o primeiro número é o 1 e o primeiro nome é a Ana Castro. Então, Ana Castro, tá bom? Apertei Tab, a nota de português dela foi 12 e por aí vai. Eu vou preenchendo a tabela aqui, porque vou gastar muito tempo digitando, e já a gente está de volta. Bom, terminei de preencher a tabela, cheguei no finalzinho dela aqui no aluno número 7, não é? Só que tem um pequeno detalhe. Eu preciso de mais linhas. Ó, repara que a minha tabela vai até o aluno número 10. Nossa, mas como que eu faço para inserir uma linha a mais lá no finalzinho da minha tabela? É bem simples. Se eu estiver no fim da tabela e quiser uma linha a mais, repara que o cursor está piscando aqui, ó, no finzinho dela, não é? Se eu apertar a tecla Tab, ele vai criar uma linha a mais para poder preencher. Então, eu venho aqui com o aluno 8, certo? Que é José Pinto. Nota dele 10, 12 e 10. 10, 12 e 10. Repara que eu estou no fim da linha de novo, tá? Cuidado, se eu apertar Enter, ele vai aumentar a altura da linha, mas não vai incluir uma linha para mim a mais, tá? Eu tenho que apertar Tab para ele gerar uma nova linha, tá certo? Então, dessa maneira, eu vou terminar de preencher a minha tabela. Bom, muito bem, terminei de digitar minha tabela, né? Mas aí vai ter um pequeno probleminha. Se eu vir aqui, repara que está faltando esta primeira linha, que está dando o título da minha tabela, né? Alunos. E eu preciso, então, colocar uma linha a mais. Como que eu faço isso? Se eu tiver com o cursor em qualquer lugar da minha tabela, vai aparecer um menuzinho aqui escrito Ferramentas de Tabela, tá? E lá dentro eu tenho as opções Design e as opções Layout, tá? Aqui em Layout, eu vou ter várias opções de formatação, tá? Então, eu quero colocar uma linha aqui em cima, logo acima desta linha que tem o indicativo das colunas. Então, o que eu faço? Posiciono o meu cursor aqui, em qualquer célula desta linha, e eu tenho esses botõezinhos aqui, ó, inserir acima, inserir abaixo, inserir à esquerda e inserir à direita. Bom, inserir acima, na hora que eu clico, ele cria uma linha nova para mim. Ó, inserir acima, criou uma linha nova para mim. Se eu vier e clicar em inserir abaixo, ele cria uma linha nova para mim aqui abaixo, ó, certo? Inserir à esquerda e inserir à direita está relacionado com inserção de colunas. Então, repara que eu estou com o mouse aqui, ó, nessa coluna escrito nome. Se eu clicar em inserir à esquerda, ele gera uma coluna nova para mim à esquerda, tá? Vou voltar aqui para a coluna do nome. Se eu clicar em inserir à direita, ele cria uma coluna nova para mim à direita. Nossa, mas eu coloquei coisa demais. Como é que eu faço para dar fim nisso daqui? Eu posso dar um Ctrl Z, certo? Ou eu posso vir aqui neste botãozinho excluir, tá? Vou clicar aqui, nesta coluna. Se eu clicar em excluir colunas, repara que aquela coluna a mais que eu coloquei sumiu. Só que tem um pequeno detalhe. Se a gente se lembrar, o nome Sandra Neves, Antônio Mari, por aí vai, não estava assim com essa quebra de linha. Por quê? Porque as colunas novas que eu inseri fez com que houvesse uma alteração da largura desta coluna.
Então, o que eu posso fazer? Se eu vier com o mouse aqui, ó, na divisão de uma coluna para outra, o mouse vai virar essa setinha dupla. Se eu clicar e arrastar, eu posso arrastar a coluna para lá e para cá para alterar a largura dela. Tá certo? O que mais que eu posso fazer? Repara aqui que a coluna número, né, ela está sobrando um pedacinho. Eu poderia arrastar para deixar aqui, né, a largura automática. Ou se eu vier com o mouse aqui em cima na divisão da coluna e esperar ele virar essa setinha de duas pontas e clicar duas vezes, ele altera a largura da coluna de maneira automática, tá? Ah, mas eu ainda não terminei de ajeitar minha tabela. Muito bem. Eu precisava de apenas uma linha aqui em cima. Eu tenho duas. Então, o que eu faço? Clico na linha que está sobrando, venho aqui em excluir, excluir linhas. Pronto, só tem uma linha aqui que eu precisava. Se eu... mas eu tenho essas duas linhas aqui sobrando. Tudo bem. Clico nela, nessa primeira linha de sobra, excluir, excluir linhas. Venho e faço a mesma coisa. Pronto. Ah, mas espera aí, professor. Aqui eu tenho um monte de células. E no modelo que a prova lá pediu para eu fazer, eu tenho uma só. Como que eu faço para transformar várias células em uma só? É fácil. Eu vou clicar, arrastar o mouse e selecionar todas as células que eu quero transformar em uma só. Aí eu venho aqui neste botãozinho que chama-se mesclar células, que vai transformar várias células em uma só. Pronto, tenho uma única célula agora, onde eu vou poder digitar a palavra alunos. Tudo bem? Bom, continuando aqui, pessoal. Se a gente verificar, repara que aqui, alunos está em negrito, né? E está centralizado. Ah, mas como que eu faço isso numa tabela? É simples. Nestes botõezinhos aqui eu tenho os alinhamentos de texto. Então, repara que eu posso clicar aqui para alinhar esse texto centralizado, à direita. Ah, mas e esses botõezinhos aqui, né? Que parece que é tudo igual, mas não é. Bom, eu posso pegar, pessoal, e alterar a altura da linha. Eu vou deixar essa linha mais alta para a gente entender para que servem esses outros botõezinhos. Repara que conforme eu vou clicando no botãozinho de altura de linha, ela vai ficando maior ou vai ficando menor, certo? Vou deixar assim. Repara uma coisa. Estes três primeiros botõezinhos, ele tem alinhamento direito, centralizado e direito, perdão, aqui era esquerdo, centralizado e direito, e o nome é alinhar parte superior à direita. Enquanto que aqui, centralizar à esquerda, centralizar ou centralizar à direita. Olha o que acontece quando eu faço isso. O texto fica bem no meio da linha, centralizado, ó, à direita ou à esquerda. E esse aqui, ele fica lá na parte de baixo da linha, na esquerda, centralizado ou na direita, tá? Então vamos deixar assim, tá bom? Ah, mas eu não lembro a largura desta coluna. É fácil, eu clico nessa de baixo, como o padrão de todas as colunas, de todas as linhas terem a mesma altura, eu vi que ela tem 0,21 centímetros. Cliquei aqui, eu posso ir clicando para baixo, né? Oh, mas passou, não tem o 0,21, ou é 0,2 ou é 0,1. Não tem problema, eu posso vir aqui e digitar 0,21 e apertar Enter que ele resolveu o meu problema, tá bom? Uma outra coisa, né, é a questão do negrito. Eu posso clicar na palavra, vir aqui em página inicial, clicar em negrito. Nossa, professor, mas vai dar uma trabalheira ficar indo palavra por palavra aqui, sendo que eu quero essa linha inteira em negrito. Então, o que eu faço? Se eu quero selecionar uma linha inteira, eu posso vir com o mouse do lado dela, até o mouse virar uma setinha branca apontando para a direita e dar um clique. Selecionei a linha inteira. Se eu quiser selecionar apenas uma célula, eu venho com o mouse do lado dela, até o mouse virar uma setinha preta, cliquei, selecionou aquela célula, tá certo? Então, vou selecionar essa linha inteira e venho aqui no botão de negrito, tá bom? Se eu olhar aqui, repara também que as linhas da minha tabela estão um pouquinho mais grossas, não é? Essas linhas da minha tabela
são as bordas da tabela. E eu posso formatar essas bordas vindo aqui em Design, tá? Então eu vou selecionar a tabela toda. De que maneira que eu posso selecionar a tabela toda? Repara que quando o cursor está piscando em algum lugar da tabela, no cantinho esquerdo de cima dela aparece um quadradinho com uma setinha. Se eu clicar nele, selecionou a tabela toda, tá certo? Então, o que eu posso fazer? Bom, primeiro, se eu vier aqui em bordas e clicar, eu posso escolher se a minha tabela vai ter alguma borda a mais ou a menos. Ó, aqui, sem borda. A tabela não tem borda. Todas as bordas é o que eu tinha. Bordas externas, bordas internas, borda horizontal. Ou seja, conforme eu for observando aqui, conforme eu passo o mouse, eu vou vendo o que cada estilo aqui me faz, tá? Vou manter aqui todas as bordas, tá bom? Então, ele vai ter todas as bordas. Bom, a gente pode também personalizar essas bordas. Então, vou selecionar a tabela toda, venho aqui no botãozinho Bordas e Bordas e Sombreamento, tá? Então, repare que aqui, ó, eu posso aplicar uma borda na tabela, num texto, tá? Ou num parágrafo. Então, se eu vier aqui, eu vou escolher o estilo da borda, né? O tipo do contorno que vai ter aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, essa bordinha. Aqui eu já tenho uma prévia de como vai ficar. Repara que eu posso clicar e escolher aqui a cor. Vou colocar, por exemplo, verde. E a largura, se eu quero ela mais fina ou mais grossa, tá? Se eu clicar em OK, olha que bonita que ficou minha tabela. Mas, se eu olhar, não quer nada disso aqui no exercício, né? Ele quer uma borda um pouco mais grossa. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Z para desfazer. Vou voltar lá nas bordas e sombreamento. E vou pegar uma borda mais grossa. Por exemplo, essa aqui, ó, de 4,5. Ok. Bom, ficou meio grande. Então, bordas, bordas e sombreamento. 3 pontos, acho que está legal. Pronto. Cliquei, negritei e está pronta a nossa tabela, conforme a questão me pediu. Tá certo? Bom, pessoal, e para finalizar, o que falta a gente ver é isso daqui, ó. Como dividir um texto em colunas, tá? Então, eu vou lá no Word, né? A gente já sabe colocar a letra capitular, tá? Então, eu vou digitar esse texto aqui. Então, nas ilhas de... Eu vou pausar para digitar, porque senão eu vou perder muito tempo, tá? Já eu estou de volta. Bom, pessoal, então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o meu texto pronto, tá certo? Repara que ele não ocupa toda a página e eu vou colocar ele na forma de colunas, tá? Então eu vou selecionar o texto, tá? Cuidado com uma coisa, detalhezinho. Quando o texto não ocupa a página toda, se eu selecionar alguma coisa a mais aqui, repara que tem o ponto final, ele selecionou um espaço aqui, não vai funcionar. Então o que eu faço? Segurando a tecla Shift, eu posso ir movendo a seleção usando Shift junto com as setinhas do teclado. Então, eu vou manter a minha seleção até aqui, ó, finalzinho do texto. Se tiver algum espacinho a mais, eu não vou deixar ele selecionado, tá certo? Aí eu venho aqui na opção Inserir colunas. Eu tenho aqui alguns modelos prontos, ó, 2 colunas, 3 colunas, esquerda, que ele vai deixar um pedacinho menor à esquerda e uma parte maior à direita. Direita, que é o contrário, né? Bom, no meu exemplo, estava em 2 colunas, mas tem uma linha entre elas, não é? Para eu conseguir esse efeito de linha, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para desfazer tudo, eu venho em colunas, mais colunas, tá? Aqui, pessoal, eu posso personalizar o meu texto. Então, eu posso colocar 2, 3, esquerda, direita. Aqui tem uma pré-visualização, ó. E eu posso colocar mais, 4, 5, mais colunas ainda, tá certo? Vou deixar 2. Eu posso colocar a largura de cada coluna, tá certo? Posso indicar o espaçamento entre as colunas, tá certo? Se eu desmarcar aqui colunas de mesma largura, eu posso colocar uma coluna mais larga que a outra, ó. E eu já vou ter uma prévia de como vai ficar. Só que eu quero colunas de mesma largura, tá certo? Se eu clicar
em linha entre colunas, aí vai aparecer aquela linha para mim. Tá aqui, tá certo? Bom, mas ficou muito grudadinho, não ficou? Deixa eu desfazer. Por quê? Na hora que eu tinha vindo aqui e colocado duas colunas, eu tinha alterado as opções de espaçamento. Cliquei em linha entre colunas, agora ficou direitinho. E agora, pessoal, para finalizar, repara que eu tenho essa parte nas Ilhas de Salomão está em negrito, correto? E a letra N está em capitular. Então a gente vai recordar. Ó, lembra que eu comentei com vocês de selecionar com o teclado? Então eu posicionei o cursor aqui no comecinho da minha linha. Se eu segurar a tecla Shift e ir com a setinha do teclado para a direita, eu vou fazendo a minha seleção ir para lá. Setinha para a esquerda, ela volta. Setinha para baixo, setinha para cima, tá? Isso aqui me garante um pouco mais de precisão na seleção. Então é aqui, né? Nas Ilhas de Salomão, está em negrito, conforme o nosso modelinho aqui. Só falta colocar a capitular. Então a gente seleciona a letra N, vai lá em inserir, letra capitular, capitular e está pronto. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto, é isso daqui. Até mais.